Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do Senhor esteja com todos nós. Aqui, reunidos na casa do Senhor, e aos nossos irmãos que também nos acompanham através da transmissão nos seus aparelhos de conexão com a internet. Nós queremos começar esse momento de culto a Deus, buscando a presença do Senhor, fazendo as nossas orações. Você que está em casa, faça a sua oração. Nós vamos estar, nesse momento, dando início a um culto de adoração a Deus, onde estaremos juntamente com todos os irmãos aqui presentes, cantando, louvando a Deus, colocando diante do Senhor as nossas orações. Somos convidados também, nesta oportunidade, à mesa do Senhor, à Santa Ceia. Então vamos orar, vamos baixar as nossas frontes e nos colocarmos diante de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença. Obrigado porque nós, apesar desse momento tão difícil que o mundo vive de pandemia, em alguns estados e alguns países já, Senhor, sendo tomado pela então chamada segunda onda, e preocupações, dores, tristezas e angústias tomando conta de famílias e pessoas. E nesse momento, ó Pai, nós temos o privilégio de estarmos aqui e podermos cultuar o Teu nome. Oramos por aqueles que sofrem e que padecem com, Senhor, a dificuldade e a dor da pandemia, do vírus e da tristeza mais profunda da separação através, ó Pai, da morte com os seus familiares. Rogamos ao Senhor o consolo e o conforto para aqueles. E a nós, ó Pai, que hoje temos esta oportunidade, na Tua casa, na Tua presença, cultuar o Teu nome, adorar o Senhor, estar presente diante da mesa da comunhão. Somos convidados, ó Pai, como igreja do Senhor, a ouvir a Tua voz, a louvar ao Senhor, a colocar diante do Senhor as nossas orações. Ser presente conosco aqui, ó Pai, como a Tua palavra diz, aonde estivermos reunidos, 2 ou 3 em Teu nome, que a Tua presença se faça, e assim, Senhor, pela fé, nós venhamos prestar um culto de adoração ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome, adorado seja para sempre o Teu Filho amado Jesus Cristo, pois em nome dEle é que nos achegamos à Tua presença, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, quero convidá-los à leitura do Salmo 78, os primeiros 7 versículos. Um salmo que fala, não só nesses versículos, mas em todo os seus 72 versículos, a parte da providência divina na história do seu povo. E nesses primeiros versículos aqui do Salmo 78, nós encontramos um relato onde abrange pelo menos 5 gerações familiares daqueles que se apresentam na presença do Senhor. E a palavra de Deus, no Salmo 78, versículo 7, nos diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigma dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus
mas lhe observassem os mandamentos. Esta aqui é um texto da palavra de Deus, onde nós temos a instrução, por determinação de Deus e direcionamento de Deus, que deve ser passado de geração a geração. O hino de número 18 do nosso hinário é um hino que nós cantamos as maravilhas desse Deus do passado, desse Deus que na antiguidade direcionou e com forte mão criou a história. Nós vamos cantar esse hino, hino de número 18, Deus dos antigos, e louvar ao Senhor nesse momento, com essa canção. Hino de número 18. Tranquilo aí? Vamos ter uma palavra de oração, convidar o nosso irmão Diácono Obedes, que ore a Deus nesse momento. Amém, amém. Bem, nós iremos ser conduzidos nesse momento, irmãos,
pelo Ministério de Louvor, estaremos sendo conduzidos para louvar a Deus nesse momento em adoração ao Senhor. Oi, graça e paz a todos os irmãos, amém? Estamos mais uma vez na casa do Senhor, com o intuito de louvarmos, engrandecermos o Teu nome e prestarmos a Ele culto. Os irmãos, posso ficar de pé para ler comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 5, os versículos, vamos ler o 11 e o 12. Todos em uma só voz. Visão de João, no livro de Apocalipse, ele disse, o versículo 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Os irmãos possam ler comigo. Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus, que nos salvou por tão maravilhosa graça, que nós vamos engrandecer nesta hora e exaltar o nome, honrar e adorar. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não paga, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na
escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, na dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, o reino de Jesus foi para todo sempre. O reino de Jesus foi eterno. O sacrifício que Jesus fez foi eterno para nos salvar. Vamos continuar louvando o nome dele, que é digno, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, digno do nosso louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus, nós te adoramos. Nós estamos na tua casa para render-te honra, glória e dizer que tu és o Rei. De eternidade, eternidade, tu és Rei. Nós te engrandecemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. E nós queremos, ó Deus, nós sabemos que Jesus é a fonte de água viva. E nós como igreja queremos beber dessa água todos os dias das nossas vidas. Tu és a fonte, Jesus. Tua igreja possa te adorar e estar com os corações contritos diante do Senhor, quebrantados, para receber a porção da tua palavra, para estar te adorando em espírito e em verdade. Mas que a tua igreja cresça, ó Deus, cresça em conhecer a ti e proclamar a ti, Jesus. Vamos declarar, irmãos: Jesus é o manancial, a fonte de água viva que nós queremos e precisamos beber todos os dias. Faça deste canto como uma oração. Fale para Jesus. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que o desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, não me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia
Sião, única fonte de vida tu és. A Ti nós rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa oração. Que o Senhor esteja aceitando no Teu trono de glória, mesmo imperfeito que somos, mas pela Tua graça, pela Tua morte, nós fomos justificados e nós podemos louvá-lo, nós podemos achegar-nos a Ti com adoração, com louvor. Receba, ó Deus, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar a leitura da palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Entre os profetas maiores é o quinto livro. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 19. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, do primeiro versículo ao versículo 19. A palavra de Deus nos traz o seguinte dizer: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso,
não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua palavra. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras, o que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo a todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos, ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Pai, dá-nos a tua graça de ouvir a tua voz através da pregação da palavra. Fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo reunido e a todos quanto ouvem a tua voz através desta pregação. Que em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, assim seja com todos nós. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fazer da introdução o texto de Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esta é a lei da semeadura. Ela é tão clara e tão verdadeira que até hoje é assim. Quando você semeia, quando você planta, você colhe. E aquilo que você planta, você colhe. Algumas coisas sobrevêm a nós por acidente. Algumas coisas acontecem conosco por descuido no percurso ou na caminhada. Mas, geralmente, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, colheremos perfeitamente, como diz a palavra de Deus. Porque esses dois textos, ele nos leva a pensar um pouco na realidade da nossa vida. E eu gostaria que, nesta oportunidade, eu e você, através desse texto, pudéssemos lograr aqui nos nossos pensamentos e adentrar na nossa realidade de vida com Deus e entender que vivemos para resolver conflitos. A nossa vida é uma geração e uma quantidade de conflitos que nós estamos sempre com eles presentes em nós. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que temos colhido no decorrer da nossa história. E eu gostaria de pensar assim nesta noite, que o viver é uma busca por soluções ou é um solucionar de conflitos. Quando nós encontramos esse texto de Daniel, nós encontramos ele procurando resposta para o povo de Israel. Tem pessoas que acham que viver é como se tivessem sempre num parque de diversão, eternamente. Tem uns que acham que não, a vida é um equilíbrio. Tem hora que é alegria, tem hora que é diversão, mas tem hora que é angústia, dor e perseguição. Tem hora que tem problemas, tem hora que tem soluções. E eu entendo e vejo que não é um meio termo que somos convidados a pensar. Creio que, enquanto estivermos aqui,
teremos sempre problemas. Os prazeres da terra, os prazeres que teremos aqui, serão passageiros, serão pequenos, serão momentâneos. Mas o viver, enquanto aqui estivermos, passaremos por problemas e passaremos por dificuldades sempre. Então eu gostaria que pudéssemos olhar para esse texto e pensando assim, um ponto de partida de como nós vamos então encontrar na vida solução para nós. Um ponto de partida de como nós vamos então encarar a realidade da nossa vida. E a partir desse texto, entender que o ponto de partida da nossa vida é viver para solucionar os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as questões que estão presentes na nossa vida. Primeiramente, eu queria dizer para você que eu não vou achar um versículo específico aqui para dizer para você que existe um conflito original. Um conflito que está sobre todos nós e ele existe, e ele é pertinente a todas as pessoas. E esse conflito original, eu poderia dizer que ele está nas entrelinhas desse texto. Porque como diz o versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplica com jejum, pano de saco e cinza. Quem se volta a Deus, quem se volta ao Senhor em oração, quem busca a Deus em súplica, quem busca a Deus em jejum, reconhece a soberania de Deus, reconhece o senhorio de Deus, reconhece Deus como Deus, e reconhecendo Deus como Deus, reconhece os seus erros e o seu pecado original. E assim, então, encontra no seu conflito, que existe sobre todos, o então chamado conflito original, aqui intitulado por mim. Nós temos em Davi essa resposta, ou essa afirmação. Davi, no Salmo 51, no versículo 10, 4, ele diz, nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é uma vida que Davi diz, não é relacionado simplesmente à vida da sua mãe em si, mas é por nasceu de uma mulher vindo da descendência de Adão e Eva. E assim sou eu, e assim é você com o nosso conflito original, que nasceu lá no Éden. E esse conflito está sobre todos nós. E a nossa vida diante de Deus é encontrar a solução que Deus enviou para nós resolvermos esse problema. Jesus Cristo, o Salvador, aquele que por nós se deu na cruz, para que nós pudéssemos cantar e louvar a sua maravilhosa graça, como fizemos aqui, para que nós pudéssemos cantar e adorar, porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura. E em Cristo Jesus o conflito original se resolve, acaba, e temos a solução, e temos aí então, o processo de desenvolver e resolver esse conflito. Mas ele existe, e ele está presente, e esse conflito original, ele passa por esse processo, e esse processo foi a cruz, e esse processo de solução é o amor de Deus através de Jesus. E aqui eu vejo que hoje, no mundo, nós encontramos dois tipos de pessoas. Aqueles que estão nesse processo de solução, caminhando a cada dia, desenvolvendo a sua salvação, e aqueles que não se encontram nesse processo e que estão fora. Esse processo do conflito original começou em Adão, terminará na glória eterna. E a nós, que já encontramos com Jesus, temos aqui o passe livre para o resto da vida, até a glória eterna, presente com Cristo Jesus na eternidade, para adorar o Senhor e vivermos de hoje ou até o tempo da nossa partida, sem esse problema do conflito original conosco. Mas o texto nos leva a pensar naquilo que Daniel coloca, e eu, encontrando uma palavra para ficar mais próximo da nossa realidade, e resumir aqui
o conflito histórico. O conflito histórico que a nação de Israel vive. Nós encontramos no versículo 8, quando Daniel diz assim: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Quando Daniel observa a história de Israel, vivendo o momento que eles estavam vivendo, ele então percebe que o conflito que está entre a nação de Israel e Deus vem da história dos reis do passado, dos príncipes do passado, dos seus pais. É uma questão que eles estavam vivendo já em decorrência da caminhada do distanciamento de Deus, do distanciamento das regras, dos mandamentos, dos preceitos de Deus, e vivendo então aqui, nesse momento, a lei da semeadura. Israel plantou no passado, os pais plantaram, os reis plantaram, e agora Daniel entende que o momento presente é colher fruto dos conflitos históricos da nação de Israel. Essa é um reconhecimento do erro passado. E a confissão é o caminho para a reparação desse conflito. Quando nós observamos esta ação de Daniel com relação à nação de Israel, de colocar diante de Deus o pecado do seu povo, o pecado dos seus pais, o pecado dos seus príncipes, dos seus reis, aquilo que historicamente a nação caminhou, somos convidados a olhar para o nosso passado. Somos convidados a analisar os nossos conflitos não resolvidos diante de Deus na nossa história. O que tem do nosso passado que ainda não foi colocado diante de Deus? O que num exercício de busca interior, de história, de vida, o que eu e você temos do nosso passado, estamos deixando de legado para a nossa geração ou a geração futura que precisa ser resolvida. E olhando para Gálatas 6, eu não queria que recaísse sobre nós a história daquele adágio, não vou lembrar de onde vem, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Ou seja, a lei da semeadura não seja para mim, mas seja para os meus filhos e para os meus netos. E aí então, eu diria para você, existe no seu passado, na sua história, conflitos não resolvidos que precisam ser buscado restauração. A grande solução de tudo isso e a boa notícia que eu tenho para você e a melhor notícia que a palavra de Deus nos traz é que há perdão, que há restauração, que há um renovar diante de Deus. E aqui nós encontramos em Cristo Jesus a solução para esses conflitos históricos da nossa realidade, de cada um de nós. Embora sofremos consequência, embora os erros do passado nos trazem cicatrizes, mas a solução já foi dada por Jesus. Nós, então, o que precisamos é buscar essa solução. E aqui, então, nós vamos para o estágio final, porque viver é solucionar conflito. E aqui o texto vai nos ensinar como eu vou apropriar da solução para os meus conflitos. Fazer aquilo que Daniel fez, a confissão como busca de solução dos meus problemas. Daniel se colocou diante de Deus em nome da nação de Israel. Daniel se colocou diante de Deus, como diz o versículo 9, ó Senhor, nosso Deus, pertence à misericórdia e ao perdão, pois nós temos rebelado contra Ele.
Como diz o versículo 17 e 18, agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração dos teus servos e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos, ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Como então encontrar solução para os conflitos da nossa realidade, da nossa vida? Aqui está a confissão como busca de solução. Uma esperança que renasce, um novo tempo de vida, um coração que se alegra, porque em Cristo Jesus nós temos perdão. Um encontrar-se com o grande Deus, que diz o versículo 4, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Esse é o encontro que eu preciso de ter, é o encontro que você precisa de ter, é o encontro que aqueles que estão sobrecarregados dos conflitos da sua história precisam de ter para serem aliviados. E aqui então, com confiança, confessar diante de Deus e buscar o perdão, assim como Daniel se colocou diante de Deus em nome do povo, em nome de Israel. E nós então precisamos resolver os nossos conflitos. Simples e fácil. Solucionar os nossos conflitos com uma confissão sincera e uma busca verdadeira e um reconhecimento dessa necessidade em Cristo Jesus. E o versículo 19, Daniel então clama a Deus: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Somos crentes em Cristo Jesus, somos aqueles que somos chamados pelo nome de Deus, os cristãos, e é nesse nome que nós carregamos, que nos leva a buscar a face de Deus. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende. Provavelmente, querido, não está longe de nós e da nossa realidade, através do poder do Espírito Santo, buscar em nossa mente, em nossa vida, conflito que nos pesa sobre os nossos ombros. Daniel nos convida a encarar os conflitos. O original, encontramos nas entrelinhas, o histórico da realidade da nossa história e também nos ensina a buscar a solução dos nossos conflitos pessoais. Quando nós concluímos observando dessa forma que viver é solucionar conflitos, para solucionar eu preciso de encará-los e reconhecê-los como conflito da minha história. O conflito original, compreender que eu preciso do perdão de Cristo para estar diante de Deus. O conflito histórico e pessoal do meu passado, do meu presente, distante de Deus, e eu preciso então me conectar a Deus através de Cristo Jesus. Mas o texto nos convida a uma aplicação, olhando para aquilo que Daniel fez. No versículo 2, nós temos uma dica especial. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Daniel se aplicou ao estudo, se aplicou à leitura, ao encontrar-se num debate pessoal com um livro para saber por que está acontecendo o que está acontecendo. E ele estava no cativeiro da Babilônia, e ele estava no reinado de Dário, e aí ele já estava no terceira dinastia daqueles que levaram o povo cativo para a Babilônia. E ali então ele se aplicou à leitura do profeta Jeremias,
naquilo que o profeta Jeremias havia falado e aquilo que estava nos livros. E ele encontrou então a solução, e a solução foi buscar perdão a Deus, a solução foi encontrar a confissão. Esse é o que eu não encontro na palavra de Deus hoje, como busca para solucionar conflitos, os meus conflitos, o conflito de cada um de nós e o conflito do povo de Deus, que se chama pelo seu nome. Que assim seja comigo, que assim seja com você, que assim seja com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos, através de um uso, de entender pelos livros e uma busca sincera na história da nossa vida, encontrar em Cristo Jesus a solução dos nossos conflitos interiores. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos orar. Quero convidar, após a oração, o Ministério de Louvor, que estará conosco quando nós então estaremos diante da mesa da ceia do Senhor e estaremos sendo ministrados pelo Ministério de Louvor. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos traz um exemplo histórico do passado, dos erros e dos conflitos que a nação de Israel esteve em vida. E nesse momento, ó Pai, quando ouvimos a Tua voz através daquilo que o profeta Daniel nos instrui, nós somos convidados, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, a uma retrospectiva em nossa história, em nossa vida, a observar, Senhor, se há em nós algum conflito não solucionado que nos distancia de Ti, ó Pai. Ó Pai, assim como o Teu servo no passado, por uma busca através dos livros e através daquilo que disse o profeta Jeremias, encontrou, ó Pai, que havia necessidade de perdão e havia necessidade de confissão e de arrependimento. E assim Ele o fez e nos deixou registrado para que pudéssemos seguir a Tua palavra como instrução de vida. Nós o fazemos hoje e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve a estar na Tua presença com sinceridade de coração para buscar, Senhor, soluções para os nossos conflitos e que assim seja com todo o Teu povo aqui reunido. Nos dê a Tua graça, ó Pai, nos dê a Tua bênção, que nós possamos nos encontrar contigo através do perdão em Cristo Jesus. Em nome e por amor do Teu Filho amado, ó Pai. Amém. Amém. Vamos então louvar ao Senhor. Irmãos, o convite à ceia do Senhor é através da instrução que Paulo nos traz em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós encontramos assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos, nesse momento, nos preparar para a ceia do Senhor. E se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, é convidado a participar conosco. Nós temos 2 cálices, o cálice com suco de uva e com o pão. Enquanto nós vamos nos preparar, eu quero te pedir que você esteja fazendo o seu autoexame, orando ao Senhor. E após alguns instantes eu estarei orando e consagrando esses elementos e consagrando as nossas vidas. Após a oração, o Ministério de Louvor estará cantando
e você poderá vir e se servir. Você já pega o seu cálice com o pão e o cálice com o fruto da videira, o suco de uva, retorna ao seu local e espere até que todo esteja servido, para que juntos possamos então comer e beber juntos. Oremos a Deus nesse momento. Pai querido, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Reconhecemos, ó Pai, que nós carecemos de Cristo Jesus, para que não haja conflito entre nós e Ti, ó Deus. Que não haja, Senhor, nenhum dos Teus filhos aqui que venha viver, Senhor, a vida sem estar buscando em Ti a solução para seus conflitos. Assim como lemos agora na Tua Palavra, Pai, e a Tua Palavra também nos instrui que aquele que se achega diante da mesa do Senhor precisa de discernir o corpo, e o convite que nós temos para estar aqui não é, Senhor, segundo as nossas justiças, não é fiado, Senhor, através daquilo que fizemos, mas é, Senhor, através do sacrifício de Cristo na cruz, que nós chegamos na Tua presença. Ó Deus querido, dá-nos o Teu perdão, ó Pai, e que todos aqueles que hão de estar diante da mesa do Senhor nesse momento, venham, Senhor, não confiado nos seus atos de justiça, mas através do perdão em Cristo Jesus. Ó Deus querido, nós consagramos e, Senhor, esses elementos para que eles sejam usados no momento da ceia do Senhor, separados e santificados. Esse pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, o qual vamos comer, foi tirado do seu uso comum para trazer como simbologia o corpo que Cristo entregou na cruz como Cordeiro Pascal. Esse fruto da videira, ó Pai, o suco de uva, que representa o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Nós os abençoamos e os santificamos, ó Pai, assim como nos consagramos diante do Senhor a nossa vida. E que tudo isso seja feito, ó Pai, tão somente na presença do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Enquanto o ministério de louvor canta, venha se servir, venha estar diante da mesa do Senhor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém
Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Na noite em que foi traído, tendo tomado o pão e dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos em memória de Cristo, irmãos. Por semelhante modo, o Senhor Jesus, após ter ceado, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Tomai e bebei em nome de Cristo, para a memória de Cristo. Bebamos todos, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado porque o preço foi de sangue. Obrigado porque o Senhor nos resgatou e nos deu nova vida. E o Senhor nos convida hoje, ó Pai, a viver longe, livres de todos os conflitos. Ó Pai, que a ação e a unção do Teu Espírito Santo e a ação generosa da salvação em Cristo Jesus seja hoje lançada na vida e no coração de cada um dos Teus filhos aqui presente, ó Pai. Ó Pai querido, assim oramos e assim pedimos. Aqueles que ainda, Senhor, estão em processo, que o Teu Espírito Santo os abençoe, os guarde e os fortaleça, ó Pai, para se livrar dos seus conflitos e em Cristo Jesus viver uma nova vida. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a eterna comunhão, consolação e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Irmãos, assentados, que eu ainda tenho alguns avisos. Entre as sociedades, eu vou repetir o aviso de hoje de manhã. Amanhã nós teremos uma reunião plenária da SAF. E nessa reunião será decidido se haverá eleição da nova diretoria ou se permanecerá com a atual, né? Nós temos aí
esse direcionamento da igreja de poder ser reconduzido à mesma diretoria. A UPA, por enquanto, está tentando uma plenária no domingo que vem para eleger a nova diretoria. Se todos tiverem quórum e for presente, nós teremos aqui. E a UMP vai resolver ainda e vai dar a notícia, né? A UPH, né, convida para a reunião plenária do próximo domingo após a EBD. Então nós vamos ter aqui os homens da igreja, né, tomando essa decisão também no domingo que vem, junto com os adolescentes no domingo que vem. A SAF toma a decisão amanhã e a mocidade, e ainda teremos a ver essa situação. Então são esses dois. Sim, isso. Então está aí, o CP já resolveu a situação deles e vai permanecer então a mesma diretoria, né? Eu já sabia que tinha gente que queria que fosse, que esse ano não valeu, né? Então ficou feliz que ela continua como tesoureira, né? Isso aí. Então é isso, queridos. Hã? Ela é presidente, olha só. Eu pensei que ela fosse tesoureira. Foi no ano passado que ela foi tesoureira. Irmãos, tenham todos uma boa semana. As recomendações, né? Precisamos aí de continuar firmes aí. Nós só temos 54 suspeitos. 52 suspeitos na cidade e 17 ativos. Tá? Então vamos manter aí as vigilâncias aí. Que Deus abençoe a todos. E é isso aí. Orando aí pela nossa irmã Darli, que está com Covid. Sim? Pedro Lírio. Tá. Vamos orar então e estaremos orando por ele também. Tá bom? Pedro Lírio.